dia 12 de julho, domingo. E. Oi, né? Oi, eu sou a Jéssica e sejam bem-vindos a mais um Mestrado Vlog. Tinha esquecido de fazer a introdução. Bom, o Mestrado Vlog 10 acabou dando uma mini irritada aí no YouTube, né? No momento tá tipo com 300 visualizações. Gente, isso aqui, ó. Tô chocada porque eu tenho. Agora eu tô com 195 inscritos, tô quase chegando a 200. Inclusive, muito obrigada, né? E como tá chegou, né, novas pessoas, espero que cheguem mais pessoas, né? Eu acho que é bom me apresentar pra vocês, né? Bom, eu me chamo Jéssica, eu tenho 22 anos, eu sou formada em administração pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, e atualmente eu tô fazendo mestrado em desenvolvimento regional e de sistemas produtivos na UEMS também. É o mesmo campus onde eu me formei. E, né, caso alguém tenha curiosidade, a minha pesquisa do mestrado gira em torno de economia criativa e o meu sonho de vida é me tornar professora universitária. Então, agora eu tô fazendo mestrado, futuramente quero fazer um doutorado. Atualmente, né, se meus planos continuarem o mesmo, eu quero fazer o doutorado em agronegócios na UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, que é a cidade vizinha minha. E aí talvez alguém escute, né? Ah, é agronegócio, o que tem a ver com economia criativa? Tem coisa a ver, vocês acreditam? Como eu digo, né, pros meus colegas, qualquer coisa pode ser referencial teórico se você for doido bastante. E eu tô sendo muito doida por conta do mestrado, então, ó, vocês não duvidem de onde eu consigo enfiar a economia criativa. Enfim, gente, essa semana eu fiz uma coisa diferente. Hoje é domingo, né? E normalmente eu planejo minha semana no domingo. Pois dessa semana eu fiz ontem, no sábado. E eu gostei, que aí eu deixei meu domingo livre. E, olha, tá sendo divertido ter um diazinho de folga, porque assim, eu estudo, mas eu também preciso de um dia de folga. Porque senão, ó. E não só eu, né, gente? Qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, se você tem um tempinho dentro do seu prazo, tire um dia de folga. Pelo menos um, pra você conseguir não entrar em parafuso. E nessa semana só tem uma coisa importante. Vocês só estão vendo uma datazinha aqui no meu quadro, que é a entrega da atividade final da disciplina de métodos quantitativos. Essa minha atividade tá quase pronta, assim, eu poderia ter terminado hoje? Poderia. Só que eu quis tirar meu domingo de folga, então eu vou terminar amanhã, segunda-feira, que vai ser dia 13 de julho. Além dessa atividade, para essa semana eu também tinha que entregar o meu relatório de bolsista CAPES, só que eu já mandei sexta-feira. Mandei adiantado, mandei pro comitê, né? Que aí depois elas vão ter reunião e bibibi, popopó, não sei como funcionam essas coisas. Mas a minha parte de entregar o relatório assinado já está feita. Bom, e depois que eu terminar essa atividade de métodos quantitativos, aí eu vou focar na atividade final de seminários 2, que são as duas disciplinas, assim, que ainda tem coisa pra fazer. Seminários 2 é pra entrar só do dia 24, por isso que eu deixei ela, né, meio de lado aí. Mas qual é a atividade de Seminários 2? Vamos lá, né? Pra quem quer ir de paraquedas. Semestre passado eu tive Seminários 1, onde a gente teve que fazer um artigo, né? E seminários é basicamente você aprendendo como se faz um artigo, uma pesquisa, enfim. E aí o professor fez vários apontamentos do que a gente poderia corrigir para o nosso artigo ter qualidade suficiente para uma revista internacional. Só que não era obrigatório corrigir, então ninguém corrigiu. E aí, esse semestre, tivemos Seminários 2 com o mesmo professor. E aí ele falou assim, beleza, a atividade final desse semestre vai ser corrigir aquele artigo do semestre passado, então nós temos que corrigir. Aí eu corrigi o meu resumo e a introdução. Só que como a atividade de métodos quantitativos... Só que como a atividade de métodos quantitativos é pro dia 15, eu resolvi priorizar de métodos quantitativos e deixar de seminários pra depois, porque ainda tá dentro do prazo. Enfim, né? Vou priorizar o que vem antes. E foi até bom ter feito isso. Por quê? Porque essa semana passada, sexta-feira, se não me engano, o professor mandou uma mensagem no grupo da disciplina. Ele mandou assim: bom dia, prezados alunos. Quando eu li isso, gente, eu já falei. olha a bomba vindo, né, gente? Então, agora, a avaliação meio que mudou um pouquinho.
continua sendo o artigo e tudo mais. Só que a gente não tem apenas que corrigir o que ele pediu e, tipo assim, ele apontou uma coisa e eu não corrigi, eu tenho que justificar porque eu não corrigi aquilo. E eu tenho que grifar o que eu mudei lá no Word, tá? Eu tenho que, tipo, passar o marca-texto no Word e ir deixando comentários dentro do documento de Word. E não é opcional não, tá, gente? É obrigatório. Isso vai... Se você não fizer isso, você vai perder nota. Então, assim, como eu só tinha corrigido o meu resumo e minha introdução, é pouca coisa. Vai me dar um trabalhinho a mais? Vai, mas... Vou fazer o quê, né, gente? É só acatar, né? Só que tem alguns colegas que já tinham entregado o artigo. Porque o professor não tinha avisado antes, né? Mas... Fazer o que, né, gente? Nós, como meros alunos mortais, temos apenas que acatar e fazer isso, né? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu que não quero ser reprovada porque eu não grifei de amarelo neon um artigo. E é isso, né, gente? Bora lá, pra mais uma semana.
Hoje é dia 16 de julho, quinta-feira, e vamos falar como é que foi minha semana até agora? Gente, ó, uma curiosidade, assim, nada a ver com a minha semana, tem a ver porque aconteceu essa semana, enfim. Alguns vlogs atrás eu tava mostrando o meu processo de escrever um capítulo de livro. Na verdade, corrigir. Os últimos vlogs foi mais no foco de corrigir. Basicamente, vou dar um contexto, porque já faz um tempinho isso. Eu tinha uma matéria, tava cursando uma disciplina chamada CSE. Estava cursando porque eu já terminei, passei, tirei nota máxima, enfim. E aí o professor falou que o nosso trabalho avaliativo da disciplina seria fazer um capítulo de livro sobre o nosso tema de dissertação, mas juntando com os autores que a gente estava aprendendo na disciplina. Como eu já falei outras vezes aqui, não lembro se eu falei no início desse vídeo, mas enfim, eu estudo sobre economia criativa, eu faço mestrado de desenvolvimento regional. E aí, meu capítulo de livro, obviamente, seria sobre economia criativa. E aí, dos autores que a gente discutiu na disciplina, eu fui pegando os que mais falavam sobre arte, sobre cultura. E aí, eu escolhi 4 autores para abordar no capítulo de livro. O professor falou que no mínimo era 2, mas o ideal era 4, eu consegui pegar 4. Que foi Walter Benjamin, Theodor Adorno, Stuart Hall e Pierre Bourdieu. Beleza. Fiz o capítulo de livro, entreguei. Beleza. Só que, gente, enquanto eu escrevi meu capítulo de livro, como nenhum desses 4 autores falou sobre economia criativa, eu não me atentei a procurar, sei lá, o nome deles e economia criativa. Erro meu. Eu deveria ter feito isso. Por quê? Essa semana, procurando por artigos que falavam sobre economia criativa, pra fazer a minha atividade de métodos quantitativos, que inclusive eu terminei, eu acabei encontrando um artigo de 2017 que pegou o Theodor Adorno e o Walter Benjamin e associou a economia criativa. E eu fiquei tipo, gente, eu não tava louca, eu tava certa então, porque teve gente que já pensou isso antes. Eu fiquei muito feliz, gente, porque eu fazendo as associações, né, entre o Adorno, o Benjamin, o Hall e o Bourdieu, eu fiquei tipo, nossa, eu devo estar viajando demais. Mas pelo jeito não, porque teve gente que fez isso antes, então tá ótimo. E é como eu digo, qualquer coisa pode virar um referencial teórico se você for doido o suficiente. E teve alguém que foi mais doido que eu antes. Fun fact, assim, aleatório. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá rolando o processo seletivo do meu mestrado. Pra quem vai entrar em agosto, né, no caso. Pra alunos regulares e tal, né? Já fechou as inscrições, enfim, agora tá... Ontem publicaram as inscrições, a homologação das inscrições. E aí eu tô pensando, né, nossa, como que o tempo é doido, né, gente? Tipo, mês que vem vai fazer 1 ano que eu comecei o mestrado. Passou muito rápido, eu tô tipo, meu Deus. E, é muito doido. E pra quem quer saber como é o processo, né, eu gravei um vídeo do processo inteiro, tá aí no canal. Faz, ó, tempão. Eu gravei um vlogão, gravei desde fazendo a inscrição até quando eu fiz a matrícula. É lindo esse vídeo, vamos lá ver. E eu acho muito doido também, porque, por exemplo, na atividade de seminários 2, né, eu tô corrigindo um artigo que eu escrevi ano passado. E fazem 7 meses que eu escrevi esse artigo. E é muito doido como em 7 meses a minha mente já mudou totalmente. Minha escrita não mudou totalmente. Calma lá. Ela evoluiu, é isso que eu quero dizer, né? Porque, né? Quem muda assim em rápido tempo assim é quem usa IA. Eu não uso IA. Ai, gente, essa semana eu passei tanta raiva com inteligência artificial. Pessoas assim no meio acadêmico incentivando o uso pra escrita. Algum dia eu vou fazer um vídeo longo só reclamando de IA. Vocês me aguardem. Eu terminei meu bordado da My Melody. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Tem alguns errinhos, tipo assim... Tá vendo? Que ficou meio estranho. Mas, gente, foi minha primeira vez bordando numa capa de caderno, né? Um papel. Inclusive aquele caderno lá. Foi uma experiência legal. Inclusive, gente, eu fiz uma capa na parte de dentro. Eu fiz uma colagem. Imprimi uns stickers do Pinterest, colei com uns stickers adesivos, gente. Imprimi imagem e colei aqui. Ficou legal.
E eu amei, gente. Próximo bordado vai ser numa blusa minha que eu quero testar também. Ai, amo bordar, amo bordar. E falando sobre criatividade, né? Porque aquilo, não adianta eu estudar sobre economia criativa. Eu quero fazer coisas criativas. Eu fiz um memopad. Lindo, né? Assim, não reparem na listinha que tem aqui pra eu fazer, mas o desenho, gente, fui eu que fiz no tablet. Fiquei muito feliz. Eu peguei no Ibis Paint. Ibis Paint? Ai, gente, aquele aplicativo de desenho. Aí eu fiz o fundo, né? Fiz esse quadriculado rosa claro com branco. Fiz essa nuvenzinha rosa escura por cima pra eu poder anotar as coisas. E aí fiz um coraçãozinho, uma estrelinha nas pontas. Eu pensei até em fazer um arco-íris pra dizer que foi inspirado na Cher, que é aquela ursinha carinhosa, a rosa, com arco-íris na barriga, enfim. Agora eu não lembro se o nome é Cher, deve ter falado errado, mas enfim. Ficou lindo. Eu amei, gente. Vou fazer mais. Aí aqui eu só fiz 20, colei só pra testar, né, pra ver. Eu refilei as folhas. Nossa, eu tô muito criativa, gente. Mas eu fiz outros a mais, é que eu só fiquei com preguiça de recortar mesmo. Mas quando acabar esse bloquinho, eu faço outro. Eu cheguei a citar, né, a minha atividade de métodos quantitativos. Terminei dia 14, entreguei um dia antes do prazo. Não era ideal? Não era. Eu podia ter terminado no domingo, dia 13. Podia, mas eu tava tipo, ai, que preguiça. Aí, segunda-feira, ai, que preguiça. Aí eu terminei o quê? Na terça-feira. E tá tudo bem. Como eu terminei, né, de métodos quantitativos, eu voltei a focar em seminários 2. E, gente, eu tenho uma reclamação, né? Vamos lá. Tenho uma reclamação. Hoje de manhã eu tava anotando, né, num documento de Word, os comentários que o meu professor fez pra eu poder ver o que eu precisava corrigir, né? Pra eu não ficar trocando entre o Word e o PDF, enfim. E aí, o professor sinalizou lá uma parte. Vou dar um contexto pra vocês primeiro sobre o que é o meu artigo. É sobre economia criativa e erva mate. Sobre usar a erva mate como instrumento da economia criativa. A erva mate ela já é usada na gastronomia, só que não tem estudo que aponte, que tipo assim, que use o termo economia criativa. Especificamente o termo não tem. E não tinha 6 meses atrás, em dezembro, quando eu escrevi esse artigo. E aí o professor apontou isso como uma lacuna da minha pesquisa. Falando, tipo assim, você tem... Ele colocou bem assim, vou ler, ó. Argumentar, à luz da literatura, a relação da produção e subprodutos da erva mate com a economia criativa. Meu bem, essa é a lacuna da minha pesquisa. É isso que eu estou tentando preencher com o meu artigo. Essa lacuna existe, porque não tem artigo. Inclusive, gente, hoje de manhã eu estava pesquisando sobre isso, porque eu falei, beleza, faz uns 7 meses, então talvez, né, nesses 7 meses alguém tenha escrito. Não tem em português, não tem em espanhol, não tem em inglês, não tem no Google Acadêmico, não tem no Caps Café. Não tem! Eu estou preenchendo essa lacuna, sabe? Como? Como que eu vou fazer o que o professor pediu se não existe? É justamente essa a lacuna da minha pesquisa. Não existe estudos que liguem economia criativa com erva mate no meio da gastronomia. Na verdade, não tem nenhum dos meios, mas eu foquei em gastronomia porque é onde tem mais estudos sobre o uso da erva mate. Não tem tanto no artesanato. Eu preferia ir pro lado do artesanato, mas não tem. Enfim, essa é a minha lacuna. Então, como que ele vai falar, você tem que pesquisar mais sobre isso? Meu querido, não tem. Olha, se esse vídeo pra cá chegar no meu professor, desculpa, professor, mas eu tenho que desabafar, porque tem coisas que eu fui assim, eu sou burra? Eu não sou. Eu não tô querendo dizer que o senhor é burro. Mas assim, né, gente? Mas enfim, pra preencher melhor o meu referencial teórico do artigo, eu baixei alguns artigos em inglês e português, porque o professor reclamou muito que eu não trouxe muitas referências em inglês. É culpa minha que isso... você vai pesquisar, né, quem escreveu ultimamente sobre erva mate. Só tem um homem, e esse homem, coincidentemente, é um dos meus professores do mestrado. Vou usar quem como referência? Ele. Vou ficar pegando o gringo pra falar sobre erva mate? Sobre erva mate? Ai, gente, desculpa, né? Mas enfim, eu peguei esses artigos, só veio no tablet e tenho que ler pra preencher essa meu referencial teórico, né? Melhorar um pouquinho esse arcabouço. Acho que eu não usei a palavra da maneira certa, mas tá tudo bem. E eu quero terminar esse artigo,
essa correção, né, porque o artigo tá pronto, né, até dia 20. Hoje é dia 16, tenho 4 dias, mas o prazo final é até dia 24. Eu só quero entregar antes mesmo. E vamos lá. Hoje é dia 19 de julho, domingo. E antes de qualquer coisa, né, gente, vamos comemorar que a Argentina não ganhou a Copa do Mundo. Quem ganhou foi a Espanha. Ai, mas a Espanha isso, a Espanha aquilo. A Argentina não ganhou. Pra mim, isso é igual um hexa. Eu tô feliz igual. E outra, jogo de ontem, sábado, né, de Inglaterra e França. Gente, que jogo lindo. 6-4. E óbvio, né, teve gol do Belly Gol, né? Ai, gente, que, olha, acho que eu nunca estive tão viciada em futebol quanto agora na Copa do Mundo. Nunca estive assim, nem na última Copa. Mas enfim, né, voltando aos estudos, tenho reclamações. Por quê? No último clipe, eu falei pra vocês, no último clipe não, né, nas últimas atualizações, eu falei que eu tinha salvado alguns artigos em português e inglês pra poder ler e poder enriquecer o meu referencial teórico do artigo de Seminários 2 que eu tô corrigindo. Beleza? Beleza. Gente, eu fui ler. Gente, gringo não sabe escrever em artigo. Pelo amor de Deus, só passei raiva. E, por exemplo, no caso de economia criativa, os artigos, eles não explicavam o conceito de economia criativa. Não falava, nem falava assim, tipo, economia criativa é você pegar um bem feito a partir do seu capital intelectual e vender. Não, eles só citavam assim, economia criativa é bom pros negócios. E aí já ia pra um estudo de caso sem explicar o que é economia criativa. Isso uns 3, 4 artigos, gente. Eu fiquei tipo assim, em revista boa, sabe? Publicado em revista boa, fica, gente, vou mandar os meus artigos pra essas revistas. Se esses artigos meia boca passou. Mas enfim, inclusive, entre esses artigos, um deles que estava em inglês era de alguns alunos da USP. Mesmo estando em inglês, foi escrito por brasileiros. E eu tava lendo, gente, impecável o artigo. Foi explicando todos os conceitos certinho. Esse já não era sobre economia criativa, era sobre erva mate apenas. Gente, lindo. Aí chegou no final tinha um aviso lá, falando que foi usado o ChatGPT e a IA do Bing pra melhorar o texto. Gente, ali, ó, tudo que eu tinha gostado daquele texto foi tipo, não acredito. Não acredito. Mas enfim, mesmo tendo passado nessa raivinha aí com os artigos em inglês, eu fiquei feliz porque eu consegui ler os artigos em inglês sem usar tradutor. Gente, eu só usei o Google Tradutor pra não mentir, né? Usei uma vez pra traduzir uma palavra, que eu não tinha certeza se eu tava traduzindo certo na minha cabeça. E assim, é o esperado? É, porque antes do mestrado, se vocês voltarem lá nos primeiros vlogs do canal, eu devo ter feito 1 ou 2 estudos de vlogs de inglês, porque eu fazia curso de inglês. Eu fiz 2 anos de curso de inglês, eu fiz prova de proficiência no início desse ano, tirei 9,3. Então, assim, o esperado é que eu conseguisse ler. Só que eu ficava muito insegura, então eu preferia assim, melhor eu já traduzir com o Google Tradutor, e pra não ficar gastando tempo. Só que a estética do PDF, depois de ser traduzido pelo Google Tradutor, fica horroroso, fica muito feio, perde toda a formatação. Isso me dava uma agonia demais. Aí, entre a minha insegurança e a agonia de um PDF feio, eu preferi, falar, não, vou esquecer a minha insegurança e vou. E consegui ler. Então eu tô muito feliz com isso. Outra coisa, acho que nesse vlog eu mostrei pra vocês eu terminando, se não foi nesse, foi no passado, terminando a atividade final de métodos quantitativos.
E a professora postou a nota. Eu tirei conceito B, que seria entre 8 e 8,9. Assim, eu tô muito feliz com a nota, né, gente? Porque foi na média e foi acima da média, né? A média é 7, que seria conceito C. Foi acima da média e foi dentro da média esperada pra bolsista CAPES, já que eu sou bolsista CAPES, né? Só que, gente, eu jurava que eu ia tirar um A. Porque eu peguei tantas variáveis pra colocar no trabalho, coloquei 12 variáveis, sabe? E aí eu achei que eu ia conseguir um A. Não consegui, mas tá tudo bem. Eu tô super feliz com o meu B. Mas eu queria, né? Ficar tudo A, né? Mas tá bom. E falando sobre o artigo, seminário 2, eu ainda não terminei. Na verdade, eu parei de editar no referencial teórico. Falta isso aqui do referencial teórico, que não tá focando, mas enfim. E aí ainda falta corrigir metodologia, resultados, considerações finais, as referências e fazer aquela revisão geral, né, pra ver se tá tudo certo. Ai, Jéssica, por que você não terminou hoje? Porque hoje era domingo de Copa do Mundo, gente. Então eu queria assistir o jogo. E sexta-feira eu passei mal, então assim, ó. Semaninha boa foi essa semana, viu, gente? Olha. Passei mal de ansiedade essa semana, mas tudo bem, outro dia eu falo pra vocês isso. Ah, e vocês viram aí no clipe anterior, eu imprimi nos papéis, né? Por quê? Deu tudo certo, o estágio de docência já foi assinado, agora só falta passar pelas reuniões, né, do colegiado do mestrado e do curso de administração, mas já tá praticamente pronto, aí o professor me mandou a lista de chamada, o plano de aula e os slides pra primeira aula, porque a primeira aula vai ser do dia 27. Sem ser nessa segunda, caso amanhã, na outra. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô tipo assim. Quero dar aula, quero dar aula. Na verdade, eu não sei ainda como vai ser. Eu falei pro professor pra gente fazer uma reunião antes, né? Pra eu saber, né? O que ele espera de mim, como que eu tenho que, né? Me portar. Mas eu tô muito feliz. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Deixem um like, um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, né, pra não perder as notificações. E até semana que vem. Tchauzinho!